Eu estava atendendo, por isso que eu atrasei. Essa intervalo, eu acho que as pessoas, né, se afastam. Afinal, também, hoje é dia dos namorados, né? Tem que levar em consideração que, bom, como dizia a Irene, né, o impossível e a psicanálise estão enlaçados, né? A psicanálise nasce do impossível de dizer, né, que desafiou Freud, e trabalha, né, em cima do impossível do dizer tudo, né? Então, eu já trabalhei outras relações do impossível, como o impossível desde Freud, o impossível em Lacan, o impossível na instituição, e agora estou trabalhando, vou trabalhar hoje, o passe e o impossível de psicanalizar. Esse mês vai ser o mês do passe, porque tem esse, essa apresentação de hoje, né? Tem a minha fala no dia 19, onde eu vou apresentar um grupo que está me ajudando a trabalhar as questões do passe na escola. Esse evento eu estou chamando de Outros Passes, porque a gente resolveu arejar e ouvir outras instituições e outras modalidades de constituição de dispositivo, etc. E depois, no dia 24, e esse eu peço força de participação, a apresentação da Clara Klugak, que é uma psicanalista que vem falar sobre o passe na Escola de Psicanálise de Buenos Aires. Então, o passe está tomando o mês de julho, né? Bom, primeiro sobre esse título que eu dei, o passe e o impossível de psicanalizar. O Lacan diz, o passe não tem nada a ver com o final de análise. Mas, na experiência do passe, a partir da proposta de Lacan, da proposta 19 de outubro, nas mais variadas instituições, efetivamente, os passes se dão a partir de finais de análise. Talvez o que o Lacan, pelo menos aonde eu pude ler, ele diz o passe não tem nada a ver com o final de análise no sentido de uma temporalidade, né? Mas no sentido de que o passe, na medida que é uma, uma verificação, né? É um tipo de dispositivo básico, em que o Lacan chama de verificação. Verificação de quê? Verificação de que aquela escola tem condições de formar analistas, né? Ou seja, que há formação de analista naquela escola. É basicamente disso que se trata. Portanto, tem a ver com a análise, mas não tem a ver especificamente, quer dizer, não é uma coisa burocrática, gradual. Termina a análise, faz o passe, né? Não tem essa relação de gradação, digamos assim, de etapas, né? Enfim, em um fragmento de sua carta a Fliess, 16 de 4 de 1900, sobre seu paciente, Herr, Freud admite ter que se haver com os resíduos de uma análise. Abre aspas. Seu enigma está quase completamente solucionado. Sua condição é excelente e todo o seu ser está alterado. No momento permanece um resíduo de seus sintomas. Estou começando a entender que a natureza aparentemente interminável do tratamento é algo determinado por lei e depende da transferência. Espero que esse resíduo não prejudique o sucesso prático. Então, ele fala, né, de um sucesso, né, de um caso bem-sucedido, mas ele questiona, né, a questão da análise, se ele vai retomar isso em análise finita e infinita, ele vai retomar. Compete apenas a mim, continua Freud, a decidir se o tratamento deve ser ainda mais prolongado. Mas raiou em mim que tal prolongamento constitui uma conciliação entre estar doente e estar bom, que os próprios pacientes desejam, o estar bom que os pacientes desejam, e na qual, por essa razão, o médico não deve consentir. Termina a citação, lá vai. Já em análise terminável e interminável, Freud admite: a conclusão assintomática do tratamento é substancialmente indiferente para mim. É mais para os estranhos que ela constitui um desapontamento. De qualquer modo, manterei o olho no homem. Olha como ele, né, avança
no sentido de olhar o que é o final de análise. Os textos do Lacan, como sabemos, não nos oferecem falas conclusivas sobre as quais possamos nos apoiar, tomar como método, portanto, para falar de final de análise e passe. Porém, nos deixa uma série de provocações, desde, abre aspas, um analista só se autoriza dele mesmo, o acréscimo e por alguns outros, outra citação. O analista deve ter circunscrito a causa de seu horror, o dele próprio, destacado do de todos, o horror de saber. A partir daí, ele sabe ser um rebotalho, isto é, o que o analista deve, ao menos, tê-lo feito sentir. Em 67, quando Lacan escreveu a proposição para a escola e propôs o passe juntamente com o cartel como um dos dispositivos de base, Lacan buscava um novo funcionamento na sua escola, a partir do testemunho sobre o real em jogo na formação do analista, algo novo. Ao introduzir o dispositivo como paradigma do funcionamento da sua escola, Lacan estava mergulhado em uma vasta rede de ideias em torno dos discursos e seus desdobramentos. Por isso, através da escuta, ele buscava quebrar o engessamento de um modelo fixo, um modelo de formação dos analistas da IPA, e relançar a questão: o que é um analista? O que é uma psicanálise a seu termo? É interessante que, quando eu falo dessa colocação do Lacan como provocação, essas perguntas não são para ser respondidas, elas são para ser sustentadas, porque quebrar o engessamento de um modelo da IPA e criar um outro modelo, certamente, né, não é fazer nada, é ficar no modelo. Tomando em Foucault o conceito de dispositivo, ele queria reduzir os efeitos das formações de grupo, da hierarquia, se eximindo de qualquer interferência. É bom a gente dar uma pensada no Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, onde Freud fala dos efeitos de grupo. Foucault se propunha a correr o risco e não estava preocupado em acertar. Ele chegou a declarar que, do fracasso do dispositivo do passe, a psicanálise pode extrair seu alimento. E Foucault trabalhou muito, né, com os psicanalistas. Sem o fracasso, a psicanálise não poderia operar nem produzir qualquer ânsia, apenas obturaria, fixaria e engordaria o sintoma. E nós, psicanalistas, né, nesse trabalho, como o Nazar falou no podcast que eu estava começando a ouvir, trabalho decidido, trabalho duro dos psicanalistas. A gente reclama tanto dos fracassos, a gente reclama tanto das intempéries, e, na verdade, isso é o que alimenta a psicanálise, mas é duro de engolir, né? Foucault relacionava dispositivo com episteme, conhecimento. E, numa entrevista à revista Unicar, em 77, ele demarca o dispositivo como a rede entre um conjunto heterogêneo de relações entre o dito e o não dito. Então, vocês veem que já o conceito de Foucault, de dispositivo, tem essa ideia de capturar algo entre o dito e o não dito, né? De uma escuta, portanto. Situava o dispositivo como, abre aspas, uma estratégia de relações de força, um ponto de ligação de elementos heterogêneos que formam um tipo de saber discursivo ou não. Por isso, Agamben propõe que somente uma profanação revolucionaria essa lógica do sagrado. O sagrado da soberania, da propriedade, dos bens, tem que ser devolvido ao uso comum, aquilo que foi associado à esfera do sagrado. Associa-se, portanto, ao lúdico e propõe a reinterpretação constante que deve estar na base da relação do homem com a arte de viver. Reinterpretação constante nesse sentido que diz que não tem resposta, que não tem modelo, né? Jacques Alain Miller diz que o passe não mede uma competência, e sim testemunha, assiste ou não algo que pode ser ou não uma performance.
Não se trata de tomar a sua análise um modelo, tornar, desculpa, a sua análise um modelo, um produto bem acabado. O analisante joga com a certeza antecipada, mas por tratar-se de uma experiência, fica sujeito ao desempenho dos envolvidos nela. Certeza antecipada, eu remeto vocês ao texto dos Três Prisioneiros, né? Uma assertiva. A nomeação. Ao propor o dispositivo do passe, Lacan esperava que isso garantisse uma profusão de saber e aos passantes era conferida a designação definitiva de AE. Isso quando ele propôs. Já a escola de Jacques Lamillé tomou o passe como um atravessamento. Deu ao analisante a nomeação transitória, período no qual ele deveria se comprometer com a produção da escola. Como se fora do passe não tivesse comprometido. Enfim. Assim, o estrelismo que podia atingir o passante passou a ter um caráter de fato mais limitado. É importante, porém, lembrar que a nomeação dentro da escola de psicanálise foi proposta sob a ideia de grados e não de hierarquia. Isso significa que a nomeação está baseada no fazer da escola o campo das provas, que coloca em jogo o arsenal de experiências daqueles que fazem escola, que nada tem a ver com a política de reconhecimento de uma estrutura piramidal em que o detentor do saber se destaca de alguma forma sobre os demais. O Grados nomeia aqueles que fazem escola, como os AMEs, que reconhecidamente deram provas de seu trabalho à comunidade. Isto é diferente de ser intitulado mestre por critérios determinados por uma sociedade ou pelos membros da mesma. Abre aspas. No campo lacaniano, por exemplo, o grado se refere aos psicanalistas membros de fórum, membros de escola, AMEs, AEs, que, por meio de suas experiências, fazem escola, procuram bordar, no sentido de fazer bordas, de preencher com linhas coloridas alguns pontos do molde sempre furado. Isso é do Safates, na revista Estilos. No seminário 18, sobre nomeação, Lacan diz que, abre aspas, como dizia o outro, nome é aquilo que chama, sem dúvida, mas chama o quê? Ele é aquilo que chama a falar. Então, a questão da nomeação não é um título, nem algo que vai se ligar ao nome. Tereza Meloni, tracinho AE. Não, não é disso que se trata. Trata-se de, ao nomear AE, convocar esse sujeito ao trabalho, a um chamado de trabalho, assim eu entendo. Para Porges, em Fundamentos da Clínica Psicanalítica, a nomeação no passe teria duas vertentes. A primeira é a da metáfora paterna, na qual o nome do pai está acoplado ao sentido fálico que ele engendra, sobre o real do desejo da mãe. Este plano é o avesso da psicose da floraclusão. A segunda vertente, ele está falando de nomeação, né? E tomando a nomeação no passe. A segunda vertente portada, ela, pelo discurso histérico, que Lacan lembra em outra parte, que é o discurso do analisando, a segunda vertente é a de uma consistência própria da nomeação, mais além da intenção e da extensão, como chamado a falar, apele, apelar. A nomeação no passe é um ato que decide um antes e um depois para aqueles que, de perto ou de longe, participaram nele e que, de fato, são arrastados por um turbilhão, um ato no qual o sentido é esburacado e o saber não é totalizante, um ato no qual a significação procede do enodamento que revela entre real, simbólico e imaginário. Esses efeitos não são previsíveis e se fazem produção em cada um daqueles comprometidos no passe. Em tal sentido, a clínica do passe é uma clínica de nomeação, assim disse Porges.
Se são os psicanalistas engajados em uma escola que fazem a escola, que são a escola, que dão provas de sua experiência como analisantes, analistas em constante formação, deformação, se debatendo com os saberes que abrem outros e outros caminhos e mais outros, se angustiando e se entusiasmando a cada vírgula, como não falar da experiência do passe para além da nomeação? A nomeação, o chamado à fala, ao dizer, já está no desejo de ser passante, no desejo de abrir a possibilidade de circulação. Por isso é que eu disse, como se esse sujeito não tivesse já fazendo escola antes de ser nomeado. Então, já está no desejo de abrir a possibilidade de circulação, de transmissão de sua experiência analítica, dizer de sua passagem e de sua autorização enquanto psicanalista. A experiência do passe abre, sim, um antes e um depois, marca e faz diferença. Agora eu vou falar um pouco da transferência ao final de análise. Como Lacan demonstra no quadrilátero de Klein... Ih, caramba, peraí. Bom, deixa. Como Lacan demonstra no quadrilátero de Klein, no seminário Ato Psicanalítico, ao final de análise, situado abaixo... E eu esqueci de mandar para o Alexandre a imagem desse quadrilátero. E agora, Alexandre, você não tem aí não, por acaso, né? Esparramado por aí, quadrilátero de Klein na internet? Me Vou socorre. botar no Google aqui, ver se... Vale a pena a gente esperar, porque eu acho importante isso. De qualquer maneira, o que eu ia mandar é esse do Google mesmo, porque ele é bem complicadinho de desenhar. Enquanto a gente espera, posso fazer um comentário? Lógico, olha, esqueci de dizer. Pode interromper, pode comentar, pode perguntar. Porque eu estou muito interessada, desde a Secretaria da Biblioteca, de trabalhar o descarte. Aquilo que a gente olha na biblioteca não serve mais jogar fora. E aí você fala no rebotalho. E eu achei interessante, ia pedir para você falar um pouco mais, né? Os resíduos de uma análise, o que E é seria esse engraçado resíduo? você falar disso, Enfim, descarte, porque você descarta o excesso. Você descarta exatamente porque você tem um exemplar. Porque a escola tem um exemplar e esse exemplar já produziu saber, já circulou e ele continua ali. O que tem em excesso. e algumas coisas que são assim incompreensíveis ou que se fizeram de uma outra forma e que se organizaram de outra forma e aí são descartadas. Ou porque Exato. não estão muito legíveis, muito Aham, aham, aham. compreensíveis. E com isso Acho muito eles interessante. provocam inibição, eles não vão provocar produção, eles não vão provocar transmissão de saber. Então, isso que está. Bom, pode ser que eu estou pensando agora, né? Pode ser isso que está, como você falou mesmo, incompreensível, isso que está fora da linguagem. Mas vamos lá, associando ao rebotalho. Isso é interessante. Pois é, Né? então, o lugar do analista ao final de uma análise, o analista que está conduzindo uma análise, é o lugar do rebotalho, porque ali cessa a suposição de saber. Esses textos que você coloca, esses livros que você coloca como descarte, está suposto que eles não vão mais produzir saber. Não pelo livro em si, mas porque tem um na biblioteca que está produzindo efeito, aqueles estão demais, estão em excesso. Né? É a relação que eu faço com Muito a posição do legal. analista, inclusive de lixo mesmo. O Lacan fala em alguns momentos, né, de rebotalho, de dejeto. Dejeto, para mim, é lixo. Né? Uhum. Então, é como se você jogasse o analista no lixo. Não é a pessoa do analista, não é que você não vai gostar mais, não vai querer mais saber, mas é porque ele não carrega mais o peso da suposição de saber, que é um peso. É um peso para um analista. Ainda Uhum. agora, na sua apresentação, a Tereza falou:
Bom, olha lá, nós não somos heróis, né? Porque é um peso. Você achou, Alexandre? Então, eu achei uma imagem que tem uma garrafa. Obrigada, Não, é um Tereza. Tem a ver? quadrilátero, é um, um retângulo. É ok, mas Volto aparece aqui ela para. junto aqui. Vê se é isso aqui, vou colocar. Tem a ver ou não tem nada a Não, ver? não, Essa é a não. garrafa de Klein. Essa é a garrafa de Klein. É Ô, o Alexandre, eu mandei para quadrilátero. você uma imagem no É o chat do quadrilátero. Zoom. O César achou? Sim, talvez tenha alguma coisinha a mais. Só não sei se está muito poluído, mas Ah, você mandou aqui no chat, né? mandei. Vê Deixa eu se é ver. esse. Ai, Ah, meu Deus. vou Eu não sei compartilhar nem aqui. abrir chat aqui. Posso mexer muito para não dar ruim. Isso! Isso, Joia! Obrigada, isso. obrigada. Então, Está lá no ato retomando, analítico. agora deixa eu achar aqui, né? Assim, quadrilátero de Klein no seminário do ato, ao final da análise, situado abaixo e à esquerda, ao fim do eixo da transferência, que parte do ponto de entrada em análise. Está lá, do lado superior direito para o lado inferior esquerdo, o eixo da transferência. O sujeito entra em análise na posição ou eu não penso ou eu não sou. E a transferência vai levar ele àquela configuração ali do objeto A dissociado do menos φ. O objeto A é o objeto causa de desejo, mas não é o objeto da falta. Ele é tomado como objeto da falta na neurose. É menos φ, falta alguma coisa para, né, que eu seja isso, seja aquilo, etc, etc. Mas não é essa configuração que o objeto A adquire ao final de uma análise. Ele adquire o lugar de causa de desejo e não de indicativo de que algo falta. A falta se transforma em perda. Bom, deixa eu continuar aqui como eu me programei. Então, parte do ponto de entrada em análise, eu não penso ou não sou. O desejo não se inscreve mais na cadeia significante, não se inscreve mais como menos φ, está ali. O desejo se escreve enquanto A, causa de desejo, e sim como A. Portanto, o desejo já não espera nada, não espera satisfação. Aí eu vou fazer uma citação do Lacan. Eu não procuro, eu acho, disse Lacan, se referindo ao que já estava lá ao parodiar Picasso. Essa frase do Picasso ele usa para dizer que já estava lá, é só encontrar. E é isso que o final de análise se propõe. Assim, ao final de análise, o sujeito vê transformado a falta a ser em uma causa, causa de invenção. Na minha experiência, ao cair a suposição de saber no outro, não há mais transferência, o que não quer dizer que não haja mais análise. A transferência, antes dirigida a um analista, agora dirige-se ao discurso e o sujeito escuta os efeitos da sua fala em retorno na sua relação com o outro da linguagem. Alguém quer fazer alguma questão desse ponto? Porque esse ponto é uma construção minha, que eu, lógico que estou apoiada, né, em tudo que eu tenho lido, mas é uma afirmação, por isso eu digo na minha experiência. Bom, alguns autores sustentam que a suposição de saber se mantém e que, portanto, a transferência se manteve e pode haver análise com outro analista, o que não é a minha opinião. Freud mesmo recomendava que um analista deveria retomar a sua análise a cada 5 anos. Mas o que Freud considerava uma análise na época? E em que consistia a formação de um analista na época? E o que consistia um final de análise para Freud, né? Até hoje, na teoria, como Freud propôs a teoria. Outros autores sustentam que a transferência analítica se transforma em transferência de trabalho. E outros ainda afirmam que a transferência é estrutural e que tem um termo. Que, ao contrário, a hipótese do restabelecimento da transferência admite que, diante do encontro com a inconsistência do outro, o sujeito reconstituiria na escola.
coisas que eu recolhi de outros autores. De qualquer maneira, essa última afirmação tem a ver com a transferência transformada em transferência de trabalho. Ao final de análise, o desejo do analista, diferente do desejo de ser analista, é desejo de pura diferença, pura falta. Aí eu estou falando do desejo do analista, qualquer analista, inclusive esse analista que está emergindo ao final da análise. Ao final de análise, emerge um analista. Não está mais referido ao desejo do outro, a resposta, né? O que o outro espera de mim, essa resposta que está ancorada, né, na fantasia. Marie-Jeanne Sorré, no texto A Transferência Depois do Passe, diz: ao final de uma análise, o sujeito se vê reduzido ao que ele é como gozo ineliminável, aquilo que não se inscreve no simbólico, pelo fato de carregar vivo o significante no real. Esse gozo, elevado à categoria de santome, vai indicar, e acaba assim, não estou eu falando, esse gozo elevado à categoria de santome vai indicar a heterogeneidade entre significante e gozo, ponto onde o outro do saber se desfaz, e ponto que nenhum saber jamais apaziguará a relação do ser de gozo do sujeito e o significante que o representa. Isso tem a ver com a disjunção é saber e verdade, porque o que se trata, né, ao final de análise, é um acesso à verdade, né, através do saber que não se sabe, o saber sem sujeito, portanto, um saber inventado. Podemos pensar com Freud que o laço social com a escola e seus pares está apoiado no assassinato do pai. A queda do outro e seus traços identificatórios permite trocar um laço social construído sobre o imaginário da comunidade. Eu estou tomando esse termo, comunidade seriam os iguais, né? Os iguais. No meu condomínio, todos são condôminos, na minha universidade, todos são professores, mas numa escola de psicanálise, a gente não pode dizer todos são analistas, porque analistas não formam esse todo, né? Eu vou repetir, a queda do outro e seus traços identificatórios, para a formação do analista, portanto, permite trocar um laço social construído sobre o imaginário da comunidade por um laço social que implica a solidão do simbólico. Por isso que eu digo, não se pode dizer somos todos analistas, porque um analista não faz liga com outro analista, é um a um. Independente de ser casado com o analista, de ser irmão do analista, de ser sobrinho, de ser... não importa. Aliás, eu que ando futucando as outras instituições, e sou das antigas, encontro nas outras instituições sobrenomes que eu encontrava, não sei qual é o parentesco, que eu também não vou ficar perguntando, fica feio, mas encontro sobrenomes da era de 70 e tal. Enfim, é muito interessante. Então, mas isso não pode vigorar numa escola. É um a um. O analista não se vê mais obrigado a pertencer a uma instituição sob o preço de fazer parte de uma comunidade. Não se vê mais obrigado a pertencer. Não quer dizer que ele não vá pertencer, apenas que não é por obrigação. Aliás, eu acho que só fica numa relação, e aí eu estou tomando qualquer relação, casamento, trabalho e instituição psicanalítica, só se fica quando se pode sair a qualquer momento. Porque ficar tem que ser uma escolha. E para ter uma escolha, você tem que ter outra alternativa. Se você é obrigado a ficar ali por algum motivo, porque a fulano está, é minha irmã, é meu amigo, é perto de casa. Eu tenho uma amiga que escolheu fazer formação numa escola porque é perto de casa, em plena era do online, mas, enfim, né? Vai se fazer. Então, não pode ter essa praticidade, né? Esse caráter de praticidade ou de acompanhamento, porque é irmão, porque é amigo, etc.
estou falando isso, estou me lembrando da entrada na escola de um grande amigo meu, vocês me dão licença de falar disso, que foi a entrada do Plínio na escola lacaniana. Eu já estava na escola já há algum tempo, e a gente tem uma amizade de sei lá quantos anos, e ele entra na escola, né? Não entra por minha causa, não entra porque é meu amigo. Ele Ninguém entra entrou por causa da ciranda, ele disse isso publicamente. exatamente, Ele exatamente. falou que ele entrou porque ele se identificou com a Ele escola. entrou por causa das identificações com a ciranda. Não é a ciranda que fez ele entrar, é como É ele se lógico que não colocou foi a ciranda que fez ele entrar. Não, é lógico para você, que é uma pessoa avançada nisso, mas é importante que se diga que não é por causa de nada, é como o sujeito pôde se ver Ele se ali. identificou. Eu acho que essa Ele, distinção amigo desde. Bom, de você eu não sei, mas de mim, desde o colégio freudiano. é de mim muito antes. Eu não sei, né? Mas, enfim, eu sei. Eu devia ter uns 19, 20 anos, quando nós fomos, e ele mais ou menos, ele é um pouquinho mais velho que eu, fomos trabalhar na Doutoreiras com um movimento que, na época, foi muito difundido em comunidades terapêuticas, Aham. que não tem nada a ver com essas comunidades terapêuticas evangélicas, hein, gente? Oi, 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 atenção. Bom, então vamos lá. Eu estava falando, né, dessa entrada numa instituição ou numa relação em que você fica porque quer e não por outro motivo qualquer, né? Porque não tem opção, porque é perto de casa, qualquer outro tipo de coisa. Então, o analista não se vê mais obrigado a pertencer a uma instituição sob o preço de fazer parte de uma comunidade. Ele não precisa disso, né? Eu costumo dizer, e escutar muito na clínica, né? Eu preciso de um companheiro, eu preciso ficar com fulano. E a gente vê na clínica, né, que enquanto você precisa, você não consegue ficar com ninguém. É muito engraçado isso, né? A sua responsabilidade do analista, né, para com a psicanálise não inclui a submissão. Esse ponto irredutível de gozo leva o analista a, abre aspas, frase do Lacan, não ceder sobre seu desejo, ao ponto de renegar sua causa com a psicanálise. Que se ele cede ao seu desejo, ele renega a psicanálise. É assim podemos compreender a fidelidade de Lacan à escola. Desculpe. E assim podemos compreender a fidelidade de Lacan à escola ao optar pela dissolução. Eu tive lendo o seminário 27, que ele fala da dissolução, e outros comentadores que estavam presentes, né, na época da dissolução, e vi isso, que a dissolução para Lacan foi um ato de sustentar a escola como ele entendia a escola dele. Ele precisou dissolver a escola naquele momento, circunstâncias que não vem ao caso agora detalhar, mas ele precisou dissolver a escola para poder sustentar a escola de Lacan. E estamos nós aqui, efeitos dessa dissolução. E como várias outras escolas no mundo, efeitos dessa dissolução, né? Em que ele pôde deixar esse legado, né? De nos tornarmos escolas de Lacan, com as nossas diferenças, que não são quaisquer, né? Outra forma seria o analista insistir em escrever um nome para o particular dessa fração de gozo que não se inscreve no significante. Seria essa a função da nomeação? O analista ter a oportunidade de ver o seu nome escrito para dar nome a essa fração de gozo que não se encontra na cadeia significante, no simbólico? Eu termino com essa questão. Muito obrigada. Perguntas, comentários são sempre bem-vindos. Tereza, quando você falou sobre a questão do término da transferência, imediatamente eu me lembrei que, aliás, a gente tem isso
digitado, né? A conferência da Marie-Madeleine, que na época era Chatel, depois ela virou de Brancion e agora é Le Sénat. Cada hora Ah, ela troca o nome. Mas, enfim, ela afirmou, e eu me lembro bem que as pessoas ficaram um pouco impactadas, porque ela disse com muita clareza, alguém tinha dito, ah, bom, então no final da análise é o término da transferência. Ela falou, não, é o término da transferência com aquele analista, com o analista. A transferência, ela se desdobra, né, para a própria transmissão da psicanálise, se coloca, né, se transfere, melhor dizendo, a transferência se transfere, é redundante, mas é isso, para a isso. própria psicanálise, né, pelo entusiasmo que a angústia que se apresenta ao final, de você se ver equivalente ao objeto que é a sua causa, a única saída é você relançar uma Isso. posição desejante. É daí que nasce o desejo da analista. Então, ela diz que a transferência, ela A se transferência apresenta. de estrutura. Exato. Ela se apresenta, primeiro, na relação que o sujeito passa a ter, diferenciada com o discurso analítico do qual ele se torna, ele também operador, né? Sim. Operador de transmissão, e para outras coisas da vida. E isso eu me lembro, isso ficou na minha cabeça na época, porque ela falou assim que o mais importante, mesmo aquele que ela estranhava que alguém não quisesse é, 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 fazer desse entusiasmo um movimento em direção à própria psicanálise, mas que alguns prescindem disso e vão fazer outras coisas na vida, até mesmo arranjar uma outra ocupação, que não só de Gente, psicanalista. eu não consigo pensar isso Eu depois também da não. classe. Isso me fez pensar em alguns analistas. Por exemplo, eu vou falar dessa trajetória porque eu conheço bem. As outras eu ouvi falar. A Beth Milan, por um tempo, ela disse: eu não quero mais ser identificada como psicanalista, só como escritora. Bom, e houve uma época que ela não aceitava mais analisando nenhum. Foi interessante, porque depois do quê, né? Quando ela fez um câncer de tireoide, ela resolveu retomar o trabalho dela como psicanalista Olha, efetivo, sim, sim. né? Aquela menina, Ela nunca deixou de atender, mas ela não aceitava outros, entende? ó, outra que eu ouvi falar, mas também eu testemunhei, porque ela está morando em Itaipava, é a Claire. Lembra da Claire Claire do Payne. colégio? Claire Payne. A Claire Payne foi para lá, acho que cria verduras, sei lá o que ela faz lá, mas ela parou de atender também. Ah, eu não sabia. É. E nunca mais atendeu? Parou definitivo? Ah, não sei, não estou atualizando isso, mas ela anunciou que parou de atender, se mudou para um sítio, não Mas é? ela tem bastante idade, ela deve estar com mais de Não 80 só anos, bastante né? idade, mas ela teve, parece, um câncer também, e isso abateu muito. Ah, entendi. Eu, de vez em quando, encontro com ela no horto, lá fazendo compras. Mas ela está ainda Mas inteirona, olha que assim. interessante, o motivo pelo qual ela parou foi o motivo Foi o pelo qual a mesmo. outra retomou. Olha que interessante. Exatamente. Porque, na Muito interessante. verdade, eu acho que o câncer, bom, a gente não pode generalizar, que é tudo caso a caso, mas o que a gente está falando aqui, eu e você, é esse câncer como uma virada de chave. O real como uma virada É o de chave. real, né? Exato. É o Exato. real como uma virada de chave. Pode ser que para eu ou fulano, alguém tenha câncer e não funcione como virada de É chave. Não é que verdade. todo câncer tem que ser virada de chave. Mas o sujeito deve ter tomado Mas assim. esses que têm uma proximidade um pouco maior com o seu inconsciente, que é um caso, né? Que somos nós, analistas, que passamos pela experiência de análise ou estamos em experiência de análise, é, 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 é
essa batida do real não passa despercebido. Ah, O sujeito, de alguma maneira, né, é como se ele tivesse que reconhecer ali um ponto limite, um ponto de virada, né? Ponto limite, um ponto de virada. Mas voltando para a questão da coisa da transferência, porque essa diferença, né, entre transferência analítica e as outras transferências, sim, sim, né? sim. Mas você falou um negócio interessante. Você falou, bom, alguns dizem que essa transferência que se operou na análise se transforma em transferência de trabalho. Esse eu Sim. entendo. É claro que não é uma regra, mas no caso, por exemplo, do sujeito ser tomado pelo entusiasmo de transmitir aquilo que ele pôde recortar da sua própria experiência, eu reconheço É aí uma a transferência transferência de de trabalho, trabalho, mas não é uma né? transferência de trabalho com alguém. Eu tenho transferência de trabalho com Sim, sim. você, ou com... não é disso que se trata. Ela pode se apresentar de várias formas, né? Na escrita, Aham, aham. dedicado mais à escrita, mas é alguma coisa que não fica mais no segredo, é isso que eu quero dizer, do segredo da Uhum, situação da análise. É uhum. alguma Ah, coisa que o sim, sujeito arrisca colocar no mundo. porque até nesse momento já não existe mais o nome próprio. Exatamente. É É, do público que se diz, né? Tudo que se passa a partir exatamente. do passe é Exatamente. público, que não É. quer dizer que você vai contar a sua vida em público, mas efeitos da sua análise se tornam públicos. É como se você tudo que você faz, até com a sua família, tem efeitos da sua análise. A família acusa muito isso. A avó, então, assim, a mãe, do que lá. Ah, e acusa essa virada, né? Sim, No cotidiano, ali, lidando com sim. a cozinha, com a casa, enfim. Alguém mais quer trazer alguma contribuição? César, Márcia, quem mais? Eu Bem quero comentar uma coisinha. por Pode? favor. Então, Aham, e- durante, assim, a sua fala hoje fez ressonância assim na minha formação, né? Então, tem um ponto aqui importante para mim, né? Esse dispositivo do Foucault que você traz como a rede, né? uhum. E a rede é parabólica, né? Essa coisa de colher peixes bons e não bons. E aí eu fiquei pensando nesse dito e não dito, né? O que seria bom e não bom, né? Como falar desse peixe que não é bom, né? O bom é o que terminou a análise. E aí eu coloquei uma pergunta para mim mesma para pensar sobre a análise com o analista da escola e de fora da escola. Então, o que é esse terminar a análise com alguém que está na escola ou que não está, né? Caramba, peraí, você já botou uma série de questões aí. Vai devagar, devagar. Finalizei. Bom, olha só. Peraí, como é que você começou a dizer? Ah, primeiro, assim, eu não entendi por que você associou essa coisa do dito e não dito ao bom e não bom. Porque Pois não é, se porque eu trata. lembrei de uma figura parabólica, por isso que eu Ah, pensei, né? Os peixes bons e não bons. O pescador lança a rede e recolhe. Aí tem o que é bom e o que não é, né? tá. Você está usando Separa. apenas como uma imagem figurada, porque Parabólica, uma imagem. não se É. trata de ser bom ou não, se trata O que é isso, desse né? litoral entre o que Isso. pode ser simbolizado e o que não pode ser simbolizado. De Vamos qualquer lá. maneira, será sempre não todo simbolizado, né? Então, Uhum. a gente não pode tomar bom e mal, mas você usou uma figura, né? Eu entendi. Sim, uma figura. Você entendeu? Agora, desculpa, eu não tinha entendido. Então, o que se trata entre o dito e o não dito é esse dito que não é todo, é sempre meio dito, porque se trata de dizer a verdade, e aquilo possível de ser dito e o limite do que não pode ser dito. Isso. Não é que não possa ser dito porque a pessoa não quer.
É porque há um limite no dizer. É disso Isso. que se trata. Isso. E em relação ao passe, porque isso é importante, né? Quem está na escola e quem não está na escola, né? O analista da escola e o analista que não é da escola. Olha, Esse ponto, para mim, é crucial para pensar. eu entendo que o analista ele não é da escola, ele não é de coisa nenhuma, porque o analista é função. Eu acho isso. Sinceramente, eu não consigo pensar de outra maneira, porque você está falando do analista da escola, a pessoa do analista, Tereza Meloni, Tereza Não, Nazaré. não, 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 não. Eu pensei Analista é assim. função, ele nunca pode ser de nada. Não, Então, eu pensei no sorteio dos passadores, no tanto que eu sei a respeito, né? Eu pertencia a um cartel do passe, um cartel de estudos sobre o passe que discutia isso. Então, havia uma discussão entre quem é analisado de um analista que pertence à Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro e não, né? Como é isso? Como se dá isso? Eu olha, acho que essa tessitura é importante da gente pensar, né, até para discutir a questão do dispositivo. eu não entrei mais no dispositivo, que eu devo falar isso no dia 19, com o grupo que está trabalhando. Mas até agora, o que eu pude, eu fiz uma peneira, né? Enfim, de textos, de os mais variados textos, de francês, de pessoal do campo, e da letra freudiana, e vocês não sabem como é difícil a gente conseguir que essas pessoas abram o bico para falar da experiência do passe, né, Flávia? É uma coisa. Mas, enfim, com muito jeitinho, futuca aqui, futuca ali. Agora, o que eu tive acesso às coisas que estão escritas, aí não tem jeito. Então, eu fiz uma garimpada e a maneira como a gente usa o dispositivo é uma das muitas maneiras de dispor um dispositivo. Porque um dispositivo, como você falou da rede e tal, que é uma relação dinâmica de forças e tal, como a Agamben define e o Foucault, não quer dizer que tenha que ser este. Tem várias maneiras de fazer um dispositivo. Um dispositivo não significa que só exista um. É o dispositivo, talvez fosse O melhor a gente falar. dispositivo tem a ver com o estilo de transmissão da escola. No caso da nossa, a Não, gente. eu não estou Deixa eu falando do terminar um dispositivo do pouquinho, passe. Tereza. Deixa eu Desculpa, terminar, por favor. desculpa. A nossa escola já vem com um modo de fazer essa escolha XYZ, não importa qual seja. Mas, nesse momento, isso está em suspenso, porque a gente está repensando, né? E a Tereza está trabalhando profundamente, né, nesse estudo, para a gente poder encontrar como é que se diz? Um funcionamento, né? Por exemplo, da escolha dos passadores, que tem a ver com aquilo que na escola a gente entende, e isso vai ser longamente trabalhado, ainda não está estabelecido, que seja adequado para o momento, porque o que eu acho bacana no dispositivo do passe é que ele possa ir se movimentando na medida que as experiências vão acontecendo e que a gente possa repensar. A pior coisa que pode acontecer é ficar uma coisa rígida, né? Então, é bacana que a gente, até então, como você disse, Márcia, as escolhas eram em função dos analistas que fazem parte da nossa escola. Foi assim que a gente pensou Isso aí. os primeiros dispositivos. E isso não foi simplesmente de orelhada, havia uma lógica. Essa lógica, ela neste momento, ela está em discussão, quer dizer, não está ainda publicamente em discussão, mas ela está em discussão de várias maneiras. Por exemplo, quando você traz essa questão. E é muito bacana, porque eu acho que como a isso tem Tereza falou, Eu queria ressonâncias, terminar de né? responder a Márcia, que eu estava falando para ela, mas a Tereza corroborou com isso. Quando a Tereza diz que a pior coisa é engessar, não sei se é a palavra que você usou, mas enfim,
é porque dispositivo é o avesso de modelo. Você pode ter Exatamente. o melhor dispositivo que a gente montou ontem, ok? No momento é o mais adequado à escola, às condições da escola, e tal. Mas no que a gente toma aquele dispositivo como o dispositivo da escola, acabou o dispositivo, ele vira modelo. O dispositivo Você é pode dizer que foi o dispositivo que a gente usou até então, que a gente estava Isso. um pouco engessado, talvez. mais ou menos isso que eu estou querendo Mas, dizer. mas foi o que a gente pôde fazer, né? A gente, né? A Lógico. gente aprende com Eu os não erros, estou com os eu não tô tropeços. condenando o que a gente Não, fez, eu sei que pelo você não está, estou contrário. só Eu, por corroborando o exemplo, que você está eu dizendo. tive meu passe com esse dispositivo que a gente usava. Mas é curioso. Bom, eu estou falando aqui de dispositivo, que é uma coisa que a gente vai falar mais no dia 19. Mas é curioso porque o meu trabalho na Secretaria do Passe partiu exatamente do momento quando eu fui perguntar aos AMEs da escola coisas sobre o que eles pensavam do passe. O que eles mais apontaram o dedo foi o dispositivo. Ou porque não entendo, ou porque é segredo, é secreto, ou porque eu não concordo, ou porque isso dá má confusão, dá ciumeira, dá não sei o quê, dá confusão, dá buchicho, para dizer. Mas pior que dá mesmo, né? Pois Sempre é. dá. Então, É ou sempre um seja, rebuliço. a gente usava um dispositivo que a escola não estava tomando para si. Então, quando você diz assim, o dispositivo que a escola usava era adequado à escola, mas era uma escola que os seus membros não estavam implicados. Os E eu acho importante, membros assim, estavam avessos ao dispositivo, ou por eu acho importante. ignorância, ou por não querer saber, ou por discordar. Eu acho importante recortar, porque eu trouxe como uma provocação, né? Que eu usei uma figura metafórica dos peixes bons e não bons, justamente por isso, porque no cartel eu percebi nos estudos sobre o passe uma ressonância, assim, algo que reverbera de por que existe isso, né? O analista que é da escola e que não é. Isso é uma questão, e eu acho que a Teresa Nazar colocou assim bem essa questão, né, no momento em que ela fala que isso está em reflexão, e é isso mesmo, né? Sim. E que vai, Aliás, vai se tem que estar pensar sempre em reflexão, que porque o dispositivo não é modelo. isso, e porque é um ponto nevrálgico. Eu acho que esse é um ponto nevrálgico da formação, é um ponto Eu acho que crítico, cada momento que importante, alguém perde né? o passe, alguém pediu o passe, esse alguém tem um analista fora da escola. Tem que ser montado um dispositivo nessa condição. Alguém pede o passe. E aí vai ali os passadores. Mas os passadores são todos parentes, amigos. Por exemplo, um exemplo do campo lacaniano, alguém pede o passe. A língua que essa pessoa fala não é a língua que a lista de passadores oferece. Então, você não pode fazer o passe numa língua que você não domina. E vai por aí. Quer dizer, você vê que eu acho que uma escola que quer trabalhar com passe, ela tem que estar pronta a criar um dispositivo, lógico que dentro das bases, né, dos pilares do que define o dispositivo, mas criar um dispositivo a cada pedido de passe, porque senão ela vai usar modelo. Mas você só está podendo falar isso agora. Lógico, Olha que Tetê. bacana. Depois de, Muito tempo depois de depois. muitas experiências que nós passamos. Lógico. É isso, a gente vai amadurecendo a coisa. Sim, 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 como não? Tereza, Isso deixa aí, eu falar obrigada, uma coisa. Tereza. Flávia, Só fala. uma pergunta rápida. Tereza Meloni, Tereza Nazar. Dessas conversas que você teve, você falou do dispositivo, assim, porque a mudança que você percebe do dispositivo de uma escola para o outro, assim, o que que muda no dispositivo? Porque eu fiquei pensando assim, tem uma estrutura que me parece que é essencial, que é o passante, passador e o júri. Sim, Isso sim. muda, tem uma estrutura. Não, 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 né? não. O que muda é a montagem disso. Tá, Como é que se escolhe o júri? Por tá. exemplo, a letra, ela tem uma lista de passadores. A letra é muito parecida com a nossa, mas tem uma coisa diferente. Ela tem uma lista de passadores, que são indicados pelos analistas. Outras escolas, o passador, Sim. você não precisa que seu analista indique. Você quer ser passador, você diz, eu Vai lá. gostaria de ser passadora.
É feita uma entrevista, é feita uma discussão que eles chamam de cartel do passe, quer dizer, o secretário, na verdade, a secretaria do passe, discute, não, mas a Flávia eu acho que não está no momento, que ela está, então não, espera mais um pouco. Ah, não, vamos botar a Flávia de passador. Então, a lista de passadores é escolhida dos 2 passadores, todo mundo usa 2, pelo menos até agora, mas também um desses passadores vai fazer parte do júri. É uma questão que eu quero ouvir com eles, como é que isso se dá. Participa do júri? Participa do júri. Ele passa para o júri, Participa do cartel do júri? participa do cartel do júri. Ele recolhe os elementos. Agora, eu não sei bem, não entendi bem, se há 2 passadores que passam, recolhem o elemento, e um passador vai para o cartel do júri, ou se um desses 2 também inclui no cartel do júri. Eu acho que é um terceiro que vai fazer parte do cartel do júri. Outra coisa, assim, o cartel do júri, ele não é todo novo. Por exemplo, tem 4 pessoas, né? Eu, você, Tereza, Márcia, o cartel do júri. Aí, no próximo pedido, 2 saem e 2 ficam. Entendi. Isso eu acho interessante, porque transmite uma experiência, né? Sim. Enfim. Então, você vê que são pequenos detalhes. Agora, a estrutura é a mesma. Tá. A passagem, é o recolhimento, é uma escuta que não é uma escuta do lugar do analista. O passador não faz escuta analítica, ele não faz a escuta do lugar de analista, do desejo do analista, né? Ele recolhe os efeitos disso nele, inclusive. Enfim. Então, é isso, gente. Obrigada. Então, olha, estou contando com vocês de 19 e principalmente... O Felipe estava com a mão levantada. Oi, Felipe, não vi, eu não vejo. Oi, tudo bom, Tereza Meloni? Oi, querido, fala lá. É interessante você trazer isso do dispositivo, porque eu tenho pensado, e associando isso à dissolução que o Lacan fez também da escola, e eu tenho pensado, muito por ler também sobre outro dispositivo do cartel, que talvez seja, em ato, uma maneira de atravessar os problemas cruciais da psicanálise mesmo. Inclusive no sentido de fazer do próprio Lacan letra e avançar. Sim, Justamente porque falha, exatamente porque falha, porque não é modelo, por mais que tenham que tenha algumas orientações, né? E justamente por se fazer falho e acabar, de alguma forma, dissolvendo a escola, deixa isso em aberto, né? Enfim, fiquei pensando muito nisso mesmo, que desse valor de dispositivo e de 1 a 1, né? De 1 a 1, enquanto a gente se ocupa, a gente traz informações, lê, se apropria um pouco daquilo, mas acho que isso é muito importante isso mesmo de ser essa inovação e dessa importância, né? Você falou da Chatel, desse testemunho, não sei se eu estou confundindo alguém que falou, né, sobre isso. A Tereza, Eu o falei. Julian também, nos áudios do Julian, é um dos momentos que a voz dele mais me capturou. Foi no final de uma fala dele, ele falar da importância que teve esse ato do Lacan no final, de dissolver a escola. E eu acho que é muito nisso, no sentido de falar assim, daqui para frente, através de dispositivos falhos, produzam, né? Não falhem a falha. Isso. Que Isso. falem da falha, né? Olha, eu achei a sua observação, reconheci em você aquilo que eu disse, fiquei muito grato da escuta que você fez da minha fala. É isso mesmo. Alguém mais? Porque eu não estou vendo aqui quem quer falar. Eu gostaria muito de ouvir, não? Tchau, Tereza. Ok, obrigada. Obrigada, Tereza. Tem uma pergunta aqui do Beijos. Matheus. Não sei se faz sentido, mas me parece que é justamente pelo fato desse dispositivo. Ai, gente, apagou. Que a estrutura Cadê se o chat? Está estruture aqui o também chat. como não devia.
Bacana. Esse Não, estudo. Positivo, ser falho, que a estrutura se estrutura também como um devir, sempre em Muito mudança. bom. Isso, Muito Matheus. bom. Obrigada, boa Tchau, noite. gente. Beijo, Tchau. obrigada. Beijo. Tchau.